a mais um dia de bate-papo. Hoje a nossa convidada é a Kátia. Hoje o assunto também irá nos ensinar bastante, né? É um assunto que a gente foge dele, a gente não gosta de pensar, mas infelizmente é o que mais está em evidência esses últimos dias. Então, para a gente refletir sobre isso, quem está passando, né, principalmente, como acolher, né? Infelizmente tem pessoas que foram afetadas não só por uma, duas, mas três, quatro, uma família inteira, né, pessoal? Então, como olhar para isso? Como superar, né? Vamos falar em superação. Boa noite, Kátia. Já te chamo. Né, pessoal? Então, vamos chamando os amigos. Vamos clicando no coraçãozinho para que essa live possa alcançar o maior número de pessoas, né? O assunto hoje realmente requer e vai ajudar muitas pessoas, né? Do que nós estamos passando. E é isso, né? Então, coraçãozinho, chamando os amigos. Ótimo. Vou chamar a Kátia para nós começarmos. Kátia, né? Não foi para você ou? Kátia, chegou aí o convite? Chegou. Ah, Chegou sim. facinho. Agora está certo. Ah, Essa semana eu tive um problema com um convidado, não conseguiu entrar, então agora eu fico meio ressabiada, né? Será que vai dar certo? ah, Boa mas noite, estou Kátia. aqui. Boa noite, minha linda. Como é que você está? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado conversar com nossos colegas, né? Que nossos convidados aí que estão precisando de uma ajuda, uma orientação, um pouco de acalento, né, Kátia? É É isso verdade. mesmo. Estamos É, vivendo dias difíceis, né? infelizmente, né? Bem complicado, né? Eu acho que é triste dizer, mas eu espero que agora esteja sendo o auge pela última vez, né? Que realmente a tendência agora seja cair a situação, os números, né? Diminuam para a gente possa restabelecer uma vida na medida do possível mais tranquila, né? É Ah, é verdade. isso aí. Então, Kátia, por favor, se apresente para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, eu sou Kátia Rangel, eu trabalho com emocional, né? A gente trabalha transformando vidas, cuidando de vidas que estão passando, né, por problemas de dificuldades emocionais. Estamos vivendo esse momento, né, Adriana, de muita tensão e essa nossa função agora é fundamental. Então eu trabalho, né, sou psicanalista, também especialista na área de hipnoterapia, trabalho com pessoas com problemas emocionais, principalmente na parte da ansiedade, depressão, né? E faço parte também de um projeto que ajuda, né, mulheres que estão passando por dificuldades emocionais. Esse projeto se chama AME e é um projeto que depois, mais para frente, a gente vai estar conversando e depois eu vou fazer até um convite, né, para quem estiver aqui até o final, para a gente, para estar fazendo parte, me procurando para estar fazendo parte desse projeto, quiser participar, né, quiser ser acolhido, porque é um projeto de acolhimento nesse momento tão difícil, né? Então, é um projeto bem bacana para ajudar assim, essas mulheres a se empoderarem cada vez mais, mesmo diante de momentos singulares e tão
complicadinhos, né? Sim, muito, muito bem-vindo, né? Esse acolhimento nesse momento para todos, né? Para todos nós. Ai, boa noite, pessoal que foi entrando. A Luz, Irene, Elisinha, a Dineia, Dr. Leonardo, sejam todos muito bem-vindos. E agora vamos conversar, né? Vamos ver como que a Kátia pode explicar para nós esse assunto, né? Como que é conviver com a perda, né? De alguém que era tão importante para nós e infelizmente foi tirado tão bruscamente da nossa vida, né? Pessoas que tinham tanto para contribuir ainda e hoje, não sei se é assim, mas vamos dizer que está contribuindo de alguma outra forma, né? Não sei, fica pesado, fica complicado falar. É Né? verdade, verdade. Na verdade, nós estamos aí com mais de 300 mil mortes, né? Então, quantas pessoas nesse momento estão enlutadas? É algo que tem doído, né? A nossa nação, o mundo todo, mas a nossa nação em especial, está sangrando, né? Está sangrando porque são muitas pessoas, e como você mesmo falou, são pessoas que estão perdendo seus entes queridos de uma maneira muito rápida, muito brusca. E isso, a gente sabe que existe a doença, a gente sabe que está aí, chegando perto da gente, mas quando ela realmente entra na nossa casa, na nossa vida, a gente sofre, né? Porque acha que a gente não está preparado, na verdade, né? Não, então, nunca. a gente acha que não vai chegar e quando chega, a gente nunca está preparado. Essa é a realidade, né? Exatamente. Essa é uma... Na verdade, Adriana, desde a nossa, da criação do homem, nós não fomos feitos para a morte, né? E a nossa criação, né, não foi também trabalhada essa questão da morte. Então, é algo que vem desde lá de trás, né, e chega na nossa criação, na nossa formação. Então, isso também tudo influencia, né, de uma maneira muito, muito grande. Sim. Eu digo assim, né, a única certeza que nós temos depois que nascemos é a morte. Porque o restante tudo é incerto. Você não sabe nada, como vai ser nada, você não pode garantir nada, a não ser a morte, né? E até onde eu sei, acho que os únicos que comemoram, que entendem essa passagem, são os orientais. Eles têm um ritual, né, de, vamos falar assim, comemoração, né, mas eles, na visão deles, é mais que o corpo, né, a alma continua, então a pessoa continua em outro plano. Eu acho que foi a única registro, assim, que eu também não busquei tanto, que traz uma visão diferente de nós, né? Porque nós já, desde pequeno, nós já é imposto o medo da morte, né? Ó, não vai ali que é perigoso, você pode matar, alguém pode te matar, você pode morrer. Então a criança, ela já tem isso reforçado dentro dela, contando já com o que você está falando, que vem da ancestralidade, né? Faz muito sentido. E na verdade, exatamente, e na verdade, o que acontece? Como você bem falou, é tudo questão cultural. Enquanto algumas pessoas, em algumas regiões, alguns povos, eles comemoram, literalmente eles comemoram, né? Porque acham que é uma passagem para um lugar bem melhor, né? E já vem sendo preparado isso, as pessoas cantam, as pessoas riem, celebram, né? E outros entram em imenso estado de depressão, às vezes. Então, é muito cultural também isso, né? E muito da formação da gente. Sim. E o que a Roseli está colocando aqui, né? E agora nem podemos despedir o direito do ente querido, né? Porque além de tudo ainda tem isso, essa crueldade, né? E além da perda, você não pode mais ter aquelas poucas horas que tinham antes, né? Para um último adeus. Hoje não, hoje é tudo lacrado, rápido.
como se fosse uma coisa de delivery, gente. É uma coisa, não dá para imaginar isso, né? Então, realmente, só quem está passando mesmo, né? E dor é uma É coisa que como se não se tivesse, julga, né? a gente além de estar passando por isso, ainda pula essa fase, que também é essa fase cultural, né? De você estar ali despedindo do seu ente querido. Então, esse período também, essa parte do luto também, ele foi quebrado, né? De você Foi. estar ali se despedindo. Então, é muito tenso, né? Esse período realmente que nós estamos passando. Porque o luto, ô Adriana, ele é uma perda. Isso é fato, a gente já sabe que é uma perda. Mas também aquele período de recolhimento, aquele período em que a gente coloca para poder experimentar essa emoção da perda, essa emoção profunda, individual, de tentar absorver aquela situação, né? A ausência. Mas a perda, quando a gente fala de luto, claro que hoje a gente está falando de uma realidade aí da situação que nós estamos vivendo, mas existem muitas pessoas que vivem no luto em outras situações e não só a questão do luto por morte de um ente querido. Existem situações de que as pessoas têm o mesmo sentimento de luto, Adriano, no fim de um relacionamento, na morte, às vezes, de um animalzinho de estimação, às vezes de um objeto querido. Então, é só para a gente poder entender que o luto em si é aquela sensação de dor por uma perda, que nem sempre é só por um ente querido. É claro que hoje o nosso bate-papo aqui, ele é mais voltado exatamente para a situação que nós estamos vivendo hoje. Existem, sim, muitas pessoas em situação de luto, existem muitas pessoas agora, nesse momento, chorando seus entes queridos, e não é pouco, né? Então, é algo que realmente a gente precisa conversar, a gente precisa debater e a gente precisa acolher essas pessoas que muitas vezes não sabem realmente lidar com essa situação. Eu já passei por isso, sei o quanto é triste, é doloroso. E o mais interessante, né, é que cada um ele passa pelo luto de uma maneira diferente. E além do mais, Adriana, ainda existem aquelas pessoas, principalmente no seio familiar, que acabam cobrando da gente, né, aquela questão de uma postura melhor. Não, você, né, começam a falar que você, não fica assim, você está sofrendo demais, você tem que dar a volta por cima, e ficam cobrando da gente, né, uma postura melhor diante daquela situação que a gente está passando de perda. Só que cada um passa no seu tempo e da sua maneira. Então, isso a gente tem que respeitar, tá? Essa cobrança também da pessoa não poder sentir o seu luto da sua maneira, isso traz um malefício muito grande emocional para a pessoa. Isso traz um malefício enorme. Então, a gente precisa, sim, quando a gente está dentro da situação ou tem alguém próximo da gente dentro dessa situação, é apenas acolher. É apenas estar ali, né, sentindo a dor do outro e se colocando no lugar do outro para estender a mão. É exatamente isso que a gente precisa. E não, claro que às vezes a gente fala palavras, né, de conforto, quer trazer melhorar, motivar essa pessoa, mostrar, né, colocar essa pessoa para cima, mas às vezes a gente, inocentemente, a gente acaba cobrando dessa pessoa de uma maneira muito forte, a ponto da pessoa esconder ou inibir as suas emoções, esse período do luto, porque o outro acaba cobrando de uma certa maneira excessivamente, mesmo querendo ajudar. Então, até na forma da gente olhar para o outro, a gente tem que saber olhar para o outro, saber falar com o outro e saber respeitar o momento do outro. Porque tudo isso é muito particular, é muito individual. Às vezes a pessoa, Adriana, está na mesma casa, vivendo o mesmo luto, no mesmo período. E cada um tem a sua forma de passar pelo luto e o seu período de passar pelo luto. Quando aconteceu isso na minha família, né, com meu pai, nós somos em 6 irmãos, cada um passou pelo luto de uma maneira diferente. Cada um teve um tempo. E não é porque a pessoa é mais insensível ou menos insensível que a outra, né? É a forma como a pessoa lida com a situação.
É a forma como aquela programação daquela pessoa veio ao longo da história dela. Né? A gente sabe disso, a gente que lida com as emoções, Adriana, a gente sabe que às vezes dentro de uma família, às vezes até gêmeos, né, que foram ali nascidos, né, no mesmo, foram gerados no mesmo tempo, nascidos quase no mesmo horário, criados ali no mesmo ambiente, e tem problemas emocionais totalmente diferentes. Capta a sua vida, a visão de mundo de maneira diferente. A gente sabe disso, a gente conhece, né, a mente humana e a formação dessa mente humana. Então, às vezes, assim, dentro de uma mesma família, a forma que um lida com a morte é diferente do outro que lida com a morte, mesmo passando pela mesma situação ali, né? Porque a forma como captou isso, como absorveu isso, como vê a questão do luto, é individual. A personalidade influencia também, a forma que vê a situação influencia também. Então, a gente tem que respeitar, sim. E a gente está falando disso porque muitas pessoas estão vivendo, sim, esse momento. E muitas pessoas também não estão sabendo viver o luto porque não tem o respeito do próximo ou também não sabe como agir diante dessa situação que foi pega assim de surpresa, né? Muito Sim. rápido, como você bem falou anteriormente. Eu posso até contar do meu caso, né? Quando eu perdi o meu pai, não foi agora, né? Pela questão do Covid, mas foi repentina, porque ele foi assassinado numa tentativa de assalto, né? Então, eu não soube viver o luto. Eu tomei a frente, né? Organizar toda a papelada, o enterro, depois a casa em que ele morava. Ou seja, eu demorei para olhar para aquilo. Né? Então, quando eu caí, eu acho que foi até pior, né? Porque eu me vi na frente de tudo, de fazer, de acontecer, e talvez até mesmo a minha fuga para não querer admitir aquilo, né? Porque tem muito isso, como a nossa mente que está no controle, então, muitas vezes não é nem que a gente não quer chorar, a gente não quer olhar, não é isso. Mas é a forma como nós temos a informação na nossa mente, até como nós fomos pegos por aquilo. Né? Então, no meu caso, eu acho que eu fui começar a entender, a cair fichas meses depois. Que aí já é uma outra situação, já é uma outra realidade. Aí você fala assim, mas meu pai... Ah, não, meu pai não está mais aqui. Né? Então, até para assimilar a informação de que ele não estava mais ali, para com que ia ser. Então, minha mãe reagiu de uma forma, meu irmão reagiu de outra, né? E como você está explicando muito bem, o que cabe para cada um, o que fica, é saber respeitar. E não falar assim, ah, isso é besteira. Não, tá demorando demais. Dor não se mede. Não dá para se comparar a dor de uma pessoa com a outra. Uma pessoa pode significar mais para mim e menos para o outro, e tá tudo certo. Né? Então, o que nós temos que levar é solidariedade, não tem o que falar, fica quietinho, né? Só abraça, que agora, infelizmente, nem abraçar pode, né? Mas simplesmente quietinho, né? Emanando paz, sabe? Procurando entender a situação, sem muita aglomeração, né, muita falação, não, já passou, agora é erguer a cabeça e seguir à frente. Sim, mas a gente precisa ouvir isso mesmo no momento? Eu acho que não, eu acho que se torna desnecessário. Né? Então, quanto menos se fala nesse momento, eu acho que é a forma que a gente mais ajuda a pessoa. É sendo solidária mesmo à dor, respeitando a dor que a gente não conhece. Né, Kátia? É verdade. O que você falou, Adriana, em relação a você ter vivido, né, a ficha ter caído depois, porque você estava em um momento ali que precisava resolver a parte burocrática e você não teve essa oportunidade de estar naquele momento parando para viver e aí você só deu conta depois. Isso acontece com muita gente, né? Retardar esse período do luto. E quanto mais a gente retarda o período do luto, pior é pra gente. Né? É pior pra gente. Né? Você passou por isso, você sabe. Então,
é importante porque o luto, ele tem as fases dele. Depois a gente vai falar isso mais à frente, né? O luto, ele tem essas fases que a gente precisa estar vivendo. Mas, assim, quanto mais a gente retarda, a gente sofre mais. E essa aceitação que você bem falou, né? Que logo no começo você não aceitava, é uma das fases, na verdade é a primeira fase do luto, né? A questão de você não aceitar, que vinha assim de uma maneira muito brusca, né, pra gente, e a gente não aceitar. Então, realmente é uma das fases, né, do luto, e a gente precisa realmente estar vivendo, até porque, por que a gente precisa viver o luto? A gente precisa viver o luto porque logo naquele impacto a gente sente uma angústia muito grande, né? Aquela dor profunda na alma. E quando a gente passa por esse processo do luto, é aquele processo que a gente precisa passar por ele e depois retomar a vida. Mas eu quero dizer que, assim, a gente passar pelo luto, eu costumo dizer que é como se fosse um túnel, né? A gente passa por esse túnel e a gente sai desse túnel de uma outra maneira. Sim. Nunca mais é a mesma coisa. Porém, a gente sai desse túnel capaz de seguir a vida, capaz de viver a vida, tocar a vida, porque ela não termina. Como eu falei, a gente não sai a mesma pessoa. A gente sai com feridas, com cicatrizes, né, com dor. Mas essa dor, ela não pode ser capaz de nos paralisar. É aquela dor que a gente, quando a gente lembra, a gente ainda, né, sente aquela saudade, mas isso não pode nos paralisar, isso não pode nos adoecer. A partir do momento que a gente continua no luto por muito tempo, né? É claro que o luto como eu falei, cada um tem o seu tempo, é muito subjetivo, mas assim, viver no luto por muitos anos, ele passa a ser algo patológico, porque adoece, né? Então, a gente precisa viver as fases do luto para que a gente consiga ter esse final e conseguir retomar a vida de novo. Isso é importante, né? Eu vejo assim, é uma coisa que foge do nosso controle. Então, acho que o que nos cabe é aceitar. Então, respeitar o nosso tempo, né? Tem alguns especialistas até que definem 15 dias, mas eu não gosto de dar números, né? Eu falo assim, cada um é cada um. Mas tem sim um momento que você precisa retomar com a sua força, com a sua vida, sabe? Então é se empoderar, né? Levantar os ombros, falar assim, não, agora deixa eu seguir com a minha vida. Porque tem mais pessoas ao seu lado que precisam de você, que você estando bem, você ajuda até outras pessoas. Agora também uma coisa que me veio aqui à mente é que quando chegar anos, como você relatou, tem que analisar o apego, né? Quando a gente não aceita o que aconteceu com alguém, ainda mais nesse sentido, eu vejo como um apego, e apego não é bom, né? Porque se você era apegado a essa pessoa dessa forma, você pode estar sendo apegado a outras coisas também. Isso só te traz dor, né? Porque aceitar fugiu do nosso controle, fugiu do seu controle. Você não teve o que fazer. Ah, mas se eu tivesse feito, não fez, não se culpe por não ter feito nada antes diferente. Aconteceu como tinha que acontecer. Então aceita, não fica se chicoteando, se culpando, porque se eu tivesse feito, porque eu passei por isso, eu vi uma pessoa, mas assim, se culpando tanto, porque por um dia, será mesmo que por um dia teria sido diferente o resultado? Talvez não, né? Então, não fez, teve algum motivo. Então não se culpe por isso, né? E toque a vida da melhor forma, aceita e toca a vida. Deixe outras belezas, outras alegrias tomarem conta do seu coração e não ficar fixado só nessa perda. Isso eu acho importante ressaltar. Adriana, realmente cada pessoa, ela tem o seu momento e cada pessoa passa por eles de uma maneira diferente. A gente vai estar sempre falando isso aqui. Só que às vezes
passar pelo luto, umas pessoas passam, como eu falei, como a gente está comentando aqui, algumas pessoas passam com mais facilidade do que outras. O que influencia nesse papel, né? O que uma ama mais, outra ama menos? Nem sempre, às vezes é o mesmo amor, mas é a forma como a pessoa encara aquela situação, né? Às vezes a pessoa realmente é muito próxima, às vezes a pessoa é uma pessoa que é muito importante, teve um papel essencial, às vezes a personalidade da pessoa, às vezes a criação da pessoa e o conceito que ela tem da morte, como ela foi criada, aquilo que ela viu, né, que os pais passaram, o que ela presenciou anteriormente. Então existe uma série de coisas, né, que tem a ver religião, né? Então tudo tem a ver, influencia naquela situação particular de cada um. O que eu gostaria de ressaltar é que, às vezes, o luto ele pode durar 1 a 2 anos. Tá? Você até falou de 15 dias, mas eu vou até mais além. O luto ele pode durar até 2 anos, sabe? Passou desse período, já passa a ser... A gente já deve olhar com outros olhos. Lembrando que ele vai até entre 1 e 2 anos, também não é aquele período em que a pessoa fica 110% isolada, não é isso. Mas ela está ali chorosa ainda, saudosa, sabe? Por falta daquela pessoa querida, né, que se foi. Então, assim, especialistas, eles dão um período de entre 1 ano, 2 anos, para que a pessoa se restabeleça mesmo, né? Eu vou falar até de mim, né? O meu pai também não foi por conta do Covid, ele já é falecido há alguns anos, mas eu levei, em média, 2 anos, sabe? E aí eu até ouvi, assim, às vezes, meus irmãos, não, para, já foi, acalma o coração, né? Mas eu trabalhava, eu saía, eu até sorria, eu contava caso, mas eu estava saudosa, porque eu tinha, assim, um carinho muito grande, foi uma experiência para mim muito marcante, a perda do meu pai, porque meu pai, para mim, era uma pessoa muito importante, mesmo significativa, pontual e especial na minha vida. Então, para eu poder... Tinha algumas situações que eu falava dele e eu me sentia muito emocionada, né? Porque eu ainda estava ali, era muito ainda vivo na minha vida. Mas eu passei por essa fase, né? Hoje eu posso contar, tenho saudade sim, às vezes emociono, mas é algo que é normal de quem se ama, né? E já vivi o meu luto, passei por ele. E hoje eu posso dizer para você que eu saí muito mais forte, porque eu passei por essa experiência que não foi boa, porque não é boa, algo natural, como você falou, todo mundo passa, mas não é uma experiência boa, nós não nascemos para a morte, nós não fomos preparados para isso, não. E dói, é uma dor muito grande, então não vamos negar isso, é real, porém, uma vez que a gente passa por ele, a gente sai muito mais forte. Porque eu já pude ajudar muitas pessoas, né, independente da minha profissão, mas como experiência de vida, a passar por esse momento também. Porque quando a gente passa por essa situação, né, a gente consegue entender a dor do outro. Porque a gente sabe o que o outro está passando, porque a gente passou por ela. Mas a gente consegue também ajudar essa pessoa, porque a gente sabe que é possível passar por ela. Ela ainda está ali, né? Ela ainda está ali na dor, ela ainda está ali naquela situação de angústia. E a gente já passou por essa situação de angústia, então a gente tem mais propriedade para estar ajudando, porque a gente vivenciou. Né? Então, quando a gente fala, quando eu falei daquele túnel, né? Que a gente passa por ele e a gente não tem mais como voltar porque a gente sai diferente, eu digo para você, eu saí diferente. Hoje eu tenho experiência, saí mais forte, posso ajudar as pessoas que estão passando por essa situação, porque eu passei por ela, e hoje eu posso dizer que não é fácil, mas é possível, né? Você tocou numa parte muito importante, você respeitou os seus sentimentos, né? Então, por mais que viesse, não, mas já passou, não precisa disso, você se ouviu, você falou não, né? Você, como você falou, você conversava, você dava risada, mas por dentro você sentia aquela saudade. Então, se respeitar o que você está sentindo.
também ajuda a passar pelo processo. Quando as pessoas se aproximavam, com certeza, de você falando, né? Não, sai dessa, no intuito de te ajudar, ninguém estava querendo te prejudicar. Mas se você não tivesse se respeitado, isso teria se prolongado mais e poderia ter trazido consequências piores, né? Além da dor que você sentiu. Porque o que eu estou entendendo desse movimento todo que está acontecendo é que o número de pessoas com depressão, com ansiedade, porque cada mente reage de uma forma, então não é porque é morte que é depressão, tem o surto de ansiedade, tem o pânico, está aumentando muito, né? Pelo que nós já falamos, pegos de surpresa, não pode ter uma despedida, né? E depois fica, como é que vai ser agora? Aí nesse meio tempo já vê outras pessoas da família também partindo, ou seja, você não soube lidar com uma, já está tendo que lidar com outra, né? Então, como? Como que a mente processa tudo isso? Gente, não tem, é parar, respirar e respeitar o que está sentindo. Quer rir? Dá risada. Quer chorar? Chore. Ah, mas não precisa disso. Vira para a pessoa e fala assim: eu estou me respeitando, eu estou fazendo o que eu estou tendo vontade. Ah, não, verdade, eu não posso. Aí você vai tentar buscar uma força que não tem, né? Aí vai colocar uma máscara que não é sua. O que vai vir por trás disso? Doenças. Então, se observem, gente, se respeitem, como a Cris falou. Ela respeitou o tempo dela, e isso foi fundamental no processo dela, com certeza. Verdade. Como você falou, né? A gente está passando por uma situação que a gente já passava, a gente já tinha essa dificuldade de aceitar mesmo as perdas, né? E eu quero até dizer que, assim, Sintra e Figueiredo são autores de um livro. Eles falam muito sobre a psicanálise, né? E na psicanálise, né? Eu como psicanalista, ele fala que nós, seres humanos, nós nascemos, desde a infância a gente já passa pelo luto, né? Quando a gente desmama, já é um processo de luto, né? Porque você perdeu o seio materno, né? Desmamou. Quando a gente vai criar nossa independência, a gente já sai da dependência dos pais, então é um afastamento, é uma perda, né, dessa dependência, desse cuidado excessivo, então também é uma forma de luto. Então são fases que a gente vai passando ao longo da nossa vida. Só que às vezes, cada um, ele passa, né, como a gente já falou anteriormente, de uma maneira diferenciada. Às vezes não quebrou algumas etapas e vivenciou isso de uma maneira diferenciada. No entanto, ao longo da nossa vida, a gente passou por um processo de luto com um histórico diferente. E aí, como você bem falou, a gente tem pessoas que estão perdendo 2, 3, 4 membros da família de uma maneira assim muito rápida, instantânea, segundos. E se sentem completamente sós, vulneráveis. Porque nós, no geral, nós já estamos vulneráveis. Né? Porque a gente não sabe, a gente está em uma guerra, né? Numa guerra aí que a gente não sabe, a gente não tem armadura para poder se defender, a não ser os cuidados de ficar assim, usando uma máscara, usando álcool gel. A gente está assim, muito vulnerável. E quando a gente vê que tem os nossos entes queridos que estão partindo assim, de uma maneira muito rápida, a gente não... Está muito difícil de conseguir absorver isso, né? Então, esse luto está sendo muito, muito difícil de passar por todas as etapas. Então, por isso que o grau de pessoas com depressão, com ansiedade, né, nesse período está sendo muito grande, dentro do luto. Porque não está conseguindo vivê-lo de maneira que deveria, passando pelas etapas. As pessoas estão ali tensas com a situação que está ao redor, tensa com os entes queridos que estão internados, porque não sabe o que vai acontecer, tensos porque tem aqueles que já estão se partindo, sem poder, como foi falado aí, né, até enterrar, né, os seus entes queridos. Então é uma situação atípica e muito tensa realmente. E isso tem trazido, além do processo da perda, toda uma angústia e um processo de
desequilíbrio emocional muito grande, as pessoas não estão conseguindo lidar com isso. Está difícil, sim, é fato, né? E nós estamos aqui como terapeutas, né, Adriana, não só para falar do luto, mas falar do cuidado que tem que ter nesse luto. Se você está passando por ele, se você não está conseguindo dar o primeiro passo para passar por essas fases de uma maneira como deveria, procure uma ajuda sim, sabe? Não se permita chegar nos extremos, né, de uma depressão, de um quadro mais grave, porque isso pode acontecer sim, e muita gente está passando por isso sim. Olha o comentário da Dani aqui, ó. Trabalho em hospital e nos últimos dias, além dos casos de Covid, 40 casos de tentativa de suicídio. Olha, Olha isso é isso. fato. Isso é fato. As pessoas estão desesperadas, porque fugiu, né, de todo um controle, sabe? Sim. Então, assim, as pessoas estão perdendo pais, filhos, irmãos, sabe? Assim, no piscar de olhos. E não dá, não consegue viver um luto e já está entrando no outro. Entendeu? Então, é algo muito sério. Então, a gente está aqui, como profissionais, dizendo, olha, é importante se olhar, existem pessoas que estão estendendo a mão para ajudar. Eu mesmo, né, se tiver alguém aqui, nesse momento, nessa live, eu conheci alguém que está passando por esse problema, né, de luto e não está conseguindo passar por essas fases de uma maneira plena, vai lá no meu direct, pode mandar uma mensagem, eu estarei pronta a estar ajudando essas pessoas. A gente está em um grupo, né, de ajuda a essas pessoas que estão passando, né, pelo luto por conta do Covid, a gente está auxiliando, a gente está aqui para estar junto nessa luta, né, de apoio emocional. O apoio emocional ele é importante, o apoio emocional não só de um profissional, mas também da família, aqueles que estão próximos. Se você está passando pelo luto e seu parente, seu amigo está passando também, se você está melhor que ele, apoie. Às vezes não precisa nem falar nada, né? Apenas estar ali junto, se compadecendo da dor do outro, apenas um abraço, apenas, né? Se não pode dar um abraço, esteja ali próximo, perguntando como pode estar ajudando, manda uma mensagem, mas sem aquela cobrança, né? Aquela mensagem mesmo que, olha, que precisar, eu estou aqui. A gente está vivendo exatamente esse período, porque até para abraçar está difícil. Então, procura mesmo uma ajuda de alguém, de um profissional. Estamos aqui para estar auxiliando realmente naquilo que for preciso. Podem contar conosco, tá bom? Sim, com certeza, porque não tem como, né? A gente não estender uma ajuda num momento como esse, né? Porque imagina, sobrou um, de 5 sobrou um. Como que esse ser humano está? Né? Como que está essa mente? Né? Não tem como. São coisas surreais. Né? São coisas surreais. A parte psíquica dessa pessoa, ela não conseguiu absorver isso. E é por isso que a pessoa entra em um estado de colapso. Né? E aí, quando não entra num quadro de depressivo, entra num quadro de angústia tão grande a ponto de querer tirar sua própria vida, porque não vê razão para isso. Né? Não consegue sair, não consegue ver a luz lá no fim do túnel. E aí precisa realmente de um apoio, né? A coisa realmente está tensa, não está fácil realmente. E alguém colocou aqui até a questão do emprego, né? As pessoas, além dessa parte toda de tensão por conta dessa doença, né? Existe a questão financeira que tem pesado muito aí, as pessoas estão se endividando, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão ficando desempregadas. Então, é uma carga emocional muito grande, principalmente os responsáveis pelas famílias, né? Os pais que estão ali sendo responsáveis em trazer o bem-estar para a família. Quer dizer, muitos estão dentro de casa agora, nesse momento, e estão passando fome, estão endividados e não sabem o que fazer. Então, é um momento de tensão, mas é um momento também de parar, respirar e colocar a cabeça para pensar, porque o desespero também, ele não vai levar a nada. O desespero só vai causar mais angústia, vai causar ansiedade, vai causar depressão, e você não consegue pensar de uma maneira mais sensata. Então, se você que está aqui, está passando por isso, né, respira fundo,
coloca no papel aquilo que está acontecendo, vê quem próximo pode te ajudar. Porque às vezes, gente, tem alguém próximo que pode te ajudar. Tem alguém próximo que pode te estender a mão. E às vezes você, no desespero, você não consegue enxergar. Nós juntos somos mais fortes. Então, respira, começa a observar quem pode estender a mão para você nesse momento. E você também que está do lado de fora, limpe as suas lentes e tentem observar aqueles que estão precisando da sua mão nesse momento. Sim, Isso é muito verdade. importante. Estamos vivendo um momento que não dá para ser egoísta. Temos que viver esse momento com empatia, olhar para o outro com carinho, com amor, com sensibilidade. Exatamente. Então, assim, não fechar os olhos para o que está acontecendo, porque infelizmente está aí, está tudo isso, né? Mas, já que você não tem para onde correr, já está com medo, já está triste, aflito, totalmente inseguro com o futuro, vai para a internet, procura coisas alegres, comédias. Procure dar risada. Ai, Adriana, você está falando de dar risada num momento como esse? Você já está chorando, não está? Não está te ajudando. Por quê? A risada libera hormônios que traz relaxamento para o corpo. É uma forma de se sentir melhor. É o que eu falei, você não vai negligenciar nada do que está acontecendo, mas dentro de você, você vai ter uma ponta de esperança, que é o que todos nós precisamos. Então, é fazer a nossa parte, ficar em casa, distanciamento, álcool, máscara. Nossa parte estamos fazendo. Então, mas vamos plantar uma sementinha de esperança em nós. Então, vamos procurar rir, fazer boas leituras, sair dessas notícias maçantes que só nos empurram, sabe? Só nos levam para baixo, deixando com mais medo, mais aflição. Então, eu digo assim, Adriana, eu não consigo mudar o que está acontecendo. Eu não consigo mudar esses números, a não ser fazendo o que eu já faço, que são as regras básicas. Então, esses números, para mim, hoje, sinceramente, não importa. Não é que as vidas não importam. Porque quando eu vou me deitar, eu faço uma oração, eu peço para que Deus ilumine a todas as famílias que estão sofrendo, quem está no hospital, quem está em casa, né? Cada um na sua religião. No meu caso, eu peço para Deus tá ajudando de alguma forma. Mas me atentar aos números, eu não faço mais isso. Então, eu vou procurar um Chaves em desenho, eu vou procurar a Turma da Mônica, porque eu gosto disso, sabe? Então, é até uma forma mental de trazer alívio, de você dar uma risada, de você sair dessa realidade que você não consegue mudar, gente. Então, vamos observar nesse sentido, o que a gente pode fazer, né, para evitar o suicídio, os pensamentos suicidas, evitar uma depressão, uma crise de ansiedade, respirar fundo, como a Kátia falou, que é super importante também. Está muito agitado? Fecha os olhos, respira fundo algumas vezes, esquece do que está ao seu lado, né, se respeitando, gente, para a gente passar por isso de uma forma mais tranquila, né, Kátia? Exatamente. E aí, como você falou muito bem, selecionar, né, as coisas que a gente vê, isso traz bem-estar mesmo. Né? Não é se alienar do que está acontecendo, mas é se privar das notícias ruins. E detalhe, assim, expresse a sua dor, não guarde para você não. Expresse a sua dor, se você conhece alguém, tem uma pessoa que é próxima, expresse a sua dor. Tem grupos de apoio, né, que podem estar auxiliando. Viva essa dor para você poder passar por ela. Né? Se você não passar por essa dor, mais lá na frente, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, até 3, 5 anos, você está passando por ela. Então, tem que viver essa dor hoje. Expresse essa sua dor para alguém, para um terapeuta, para um amigo. Né? Rodeie-se de pessoas queridas. Se não pode estar junto, converse com as pessoas pela internet, pelo telefone, igual, né? Procure estar rodeado de pessoas queridas que podem estar te apoiando também nesse momento. Não se isole,
eu sei que no primeiro momento, né, do luto, a gente quer ficar um pouquinho sozinho, a gente com a gente, para tentar decodificar tudo o que está acontecendo. Isso faz parte do luto, sim, mas é por um curto período. E se você se anular, se isolar sempre, isso não vai trazer bem-estar para você. Então, se observe, sabe? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer pela gente mesma é se observar e ver até onde a gente está bem e até onde a gente precisa limpar os pés, né, as poeiras dos nossos pés e ir em busca de ajuda. Ajuda de um amigo, de um parente, de um terapeuta, porque às vezes se faz necessário. A terapia do luto, ela é muito importante, ela ajuda demais as pessoas a processar essa perda, essa dor da perda, né? Ajuda a perceber a morte como um fator natural, como algo que acontece com todo ser humano, ressignifica esse mundo de ausência que talvez para alguns é muito mais difícil, né, passar por ele de uma maneira menos doída, né? Não vou dizer mais fácil, mas menos dolorosa, né? E aí a terapia do luto, né, procurando um terapeuta, talvez para estar passando por ela, vai trazer para você uma oportunidade de voltar a viver novamente, passar por esse sentimento de uma maneira mais saudável. Então, se você não está conseguindo, se você está passando por um momento muito difícil e não consegue absorver, talvez por conta de tudo isso que a gente conversou aqui, né, não está sabendo lidar com essas perdas, às vezes são muitas perdas de pessoas próximas, procure ajuda, existem grupos de apoio, a mim mesmo, se quiser procurar, pode ir lá, a gente está em um grupo de apoio ajudando pessoas a enfrentarem esses problemas com mais carinho, com mais força, e se oportunize. A gente tem que perceber na gente que é momento de procurar ajuda ou o momento da gente conseguir sair dessa com menos cicatrizes possível, né? A vida da gente é única e a gente tem que viver cada experiência e sair dela cada vez mais forte, mesmo que essa experiência seja a perda de uma pessoa querida, né? No qual a gente está passando nesse momento. Ó, que nem a Dani colocou aqui, olha, posso dizer que assistir programas de comédia na época que tive Covid me ajudou muito. Então, aí já é um relato de alguém que já passou, né, inclusive pela doença, não foi nem só, né, no momento de tristeza. Então, ela sentiu os sintomas da doença. Então, realmente, o hormônio produzido quando a gente dá risada, que a gente, né, se descontrai, ajuda o corpo a restabelecer o seu funcionamento, né? Então, isso traz leveza, traz saúde para nós. Não é uma bobeira, né, dar risada quando o mundo está acabando, é como você falou. A gente sabe de tudo que está acontecendo, mas vamos nos respeitar. Então, sim, eu vou rir, vou dar risada. A minha parte eu já estou fazendo, agora eu tenho que esperar. Uma questão é que a gente quer tudo no nosso tempo, né? A gente quer tudo no nosso tempo. Então, uns querem para ontem, outros querem para amanhã, e não é assim. A gente tem que aprender a lidar com o tempo da situação, né? Ai, não aguento mais ficar em casa. Ninguém aguenta. Nossa, eu queria tanto ir para uma praia tranquilo. Muitas pessoas desejam a mesma coisa. Mas não é você indo para uma festa clandestina que vai trazer a alegria que você tanto busca, porque você está buscando a sua liberdade, e a liberdade nós ainda não temos, ela foi nos tirada por um motivo de força maior. Então, todos nós hoje estamos presos, não temos algemas, mas estamos presos dentro de casa, onde nós estamos. Aqueles que precisam sair, eles saem, mas querendo muitas vezes ficar em casa. Se eles pudessem, eles trocariam de lugar. Né? Por quê? Porque tem filho pequeno, mas eu trabalho em hospital, trabalho em mercado, nessa parte que não pode parar, que dá o sustento para nós, né? As indústrias. Então, pessoal, não é no nosso tempo. Entenda que o mundo está preso, não é você, não é a sua cidade, é o mundo. Então, não podemos pensar em nós. Nesse momento,
pensar em nós é ser muito egoísta. Nesse contexto, né? Porque em outros contextos não, pensar na gente é super positivo. Mas agora, pensar em si, da forma como alguns estão fazendo, não é legal. Então vamos respeitar a dor das pessoas que perderam os entes queridos, perderam famílias inteiras, né? Aqueles que estão desempregados, passando por necessidade, e não é que eles não querem, mas não conseguem, né, suprir suas necessidades. Então vamos respeitar um pouquinho as pessoas, a situação, né, e vamos esperar esse tempo, que vamos acreditar que ele vai passar mais rápido, vai ser acelerado, né, Kátia? Verdade. Eu estava atendendo uma cliente, né, antes da live, e eu estava falando para ela exatamente isso, né? Quem diria que nós seríamos parte de uma história que daqui a 5, 10 anos será contada em um livro, assim como a Segunda Guerra, como a Primeira Guerra, né? Assim como outras doenças que passaram por aí. Então, nós estamos dentro de uma história triste, mas estamos aqui passando por esse período e vai ser uma história. Então, assim como nós estamos passando por esse período, a gente tem que procurar sair dessa da melhor maneira possível. A gente não sabe, Adriana, como que vai ser amanhã, porque a gente está vivendo o incerto. Então, o hoje, a gente precisa se cuidar assim como você falou, a gente precisa ter empatia pelo outro, sabendo que se eu estou me cuidando, eu estou ajudando a cuidar da minha família, ajudando a cuidar do meu vizinho, ajudando a cuidar dos meus amigos, né? E ajudando a cuidar do Brasil e do planeta. Porque quando cada um faz a sua parte, a gente acaba juntos, né, criando uma grande cadeia. E às vezes a gente culpa, né? Eu vou só fazer esse parênteses porque você abriu para isso. Às vezes a gente culpa, né, os governantes por algumas atitudes que às vezes realmente é meio assim, né, hilárias, mas a gente tem que estar fazendo a nossa parte. A gente sabe que nesse momento eu preciso cuidar de mim, porque cuidando de mim eu estou cuidando do outro. Cuidando de mim eu estou cuidando dos meus entes queridos, dos meus amigos, né, das pessoas que me cercam. E uma coisa que eu gostaria de estar também lembrando nesse nosso bate-papo, que às vezes a gente fala, se preocupa muito com o adulto que está passando pelo luto e esquece que tem muitas crianças que estão passando pelo luto também, né? Então, essas crianças que estão passando pelo luto, a gente também tem que olhar para elas, né? Porque são essas crianças, da maneira que elas estão encarando o luto hoje, é a maneira que elas vão encarar também para o resto da vida. Tá? Então, é importante a gente estar tendo um olhar para essa criança que está passando por esse momento. Veja bem, olha que situação as nossas crianças estão passando agora em relação à questão do luto. Quantas crianças que perderam seus pais, seus avós, seus irmãos. Como que essas crianças vão encarar a morte daqui a um tempo? Talvez de uma maneira muito sutil, comum, ou talvez com um trauma muito grande. Isso depende da maneira como você transmite para essa criança a questão da perda. Então, falar sempre a verdade, né, o que está acontecendo, o que aconteceu, não pedir para uma outra pessoa de longe estar contando, se é uma criança que é muito próxima, se é seu filho, se é seu irmão, chama essa criança, né? A pessoa próxima. Por que a pessoa próxima? Porque a pessoa próxima é a pessoa que acalenta, né? A pessoa que está ali, né? Que a criança tem mais carinho e confiança. Então, converse com ela, fale a verdade, vá para um lugar calmo. Não precisa falar muito detalhes, mas fala o necessário, né? E dê o tempo para que ela possa decodificar aquela situação. Então, acolher essa criança também é importante. Falar a verdade para essa criança é importante. Falar a verdade não quer dizer falar muito detalhes, não precisa, porque a criança não consegue absorver de uma maneira muito correta, muito, né? Até a gente também às vezes não quer saber. Então, está proporcionando a essa criança todo esse cuidado na forma de estar abrangendo esse assunto, né, dando essa notícia,
também faz toda uma diferença para a vida dele como um todo aí para frente, né? Porque tem muitas crianças que, principalmente novinhas, a gente sabe, né, que ainda não tem um fator crítico ainda ali perfeito, então a forma como vai ser abordado isso para essa criança, a forma como essa criança vai ver e passar por essa situação, é a forma como ela vai levar para o resto da vida. Então, é importante, sim, a gente ter todo um olhar, todo um cuidado para estar dando essa notícia para essas crianças. E viver o luto, mais uma vez, é uma forma que a gente precisa fazer, sim, de uma maneira que não pule fases e respeitando o momento de cada um. Cada um tem o seu momento, sua particularidade, e a gente tem que estar ali. Se a gente está perto, a gente tem que acolher. Se a gente está vivendo isso agora, a gente tem que saber viver, passar por ele, porque é algo natural, mas nós não estamos preparados, ainda mais nessa circunstância tão triste, né, no qual a gente está passando. Sim, você lembrou muito bem. Uma criança, ela, como a gente costuma dizer, né? A criança não entende nada. Ela pode não entender como uma cabeça de adulto, mas a informação ela assimila do jeito dela. Então, se até ontem ela tinha papai e mamãe e hoje ela não tem, ela se tornou uma órfã, então quem vai cuidar dessa criança? Tem familiar próximo para cuidar? Porque chegou nesse ponto. O número de órfãos agora aumentou, né? E não porque foram abandonados, né? Como geralmente acontece, mas por uma situação em que estamos vivendo. Então, a mente dessa criança já está criando uma realidade. Então, a forma que o adulto se preocupar em respeitar essa criança, porque criança também precisa ser respeitada. Ela também sofre do jeito dela, mas ela sofre. Né? Ela chora, mas não estou falando do choro, porque o choro é o que a gente vê. Mas eu estou falando daquilo que a gente não vê, mas que vai ficar aqui. Então, para aqueles parentes que estão acolhendo essas crianças, que estão também sofrendo com a sua dor, na medida do possível, converse com essa criança, não como um adulto, mas como criança, empoderando que tudo vai dar certo, que ela vai superar aquilo de uma forma mais tranquila, que ela em momento algum vai deixar de ser amada, de protegida, para que essa criança se torne um adulto menos afetado por essa realidade que nós adultos não estamos sabendo passar. Imagina uma criança, né? Então, se a gente pode contribuir com o futuro dessa criança de alguma forma, vamos pensar nisso, né, Kátia? Verdade. Às vezes a gente pensa que a criança está ali, ela não está sofrendo, ou então a gente precisa poupar essa criança de saber determinados assuntos, e principalmente a perda de um ente querido. Não, essa criança ela tem que saber, ela tem que passar por aquilo, ela tem que escolher, né? Claro que agora a gente não está podendo nem se despedir dos nossos entes queridos, mas assim, até antes, né, quando a gente podia estar fazendo a nossa despedida, é interessante saber se a criança quer ou não estar ali para se despedir. Às vezes a gente poda, e quanto mais a gente poda, mais a gente cria esse distanciamento entre o viver e o morrer, que é algo tão natural, né? E por isso que às vezes a gente sofre muito e não consegue entender ou passar pelo luto de uma maneira mais normal, como geralmente teria que acontecer, né? Mas esse momento que a gente está vivendo agora, realmente ele é excepcional e a gente precisa ter um olhar muito especial para as pessoas que estão aí perdendo seus entes queridos, estão tensos, né? Sem saber às vezes o que fazer, sem direcionamento. Então, realmente olhar para essas pessoas e, mais uma vez eu falo, se você está vivendo nesse período, viva sim, expurgue toda essa dor que está aí dentro, mas se você observar que você não está conseguindo dar o próximo passo, pede ajuda. Pede ajuda porque não deixe que o desequilíbrio emocional afete a sua vida diária, porque a sua vida está aí e ela precisa continuar sendo vivida, tá bom? Adriana, ó, gratidão por essa oportunidade de estar falando desse assunto, um assunto tão importante,
e tão necessário mesmo agora nesse momento, né, de pandemia, e que as pessoas não sabem nem o que fazer, nem como agir diante de tanta desgraça, né? Sim, eu que agradeço você pela sua contribuição, né? Suas informações. E sim, nós estamos abertos a acolher quem precisar conversar, desabafar. Seja forte, sim, mas para ter a coragem de procurar ajuda e não para aguentar a sua dor sozinho. Não precisa. Tem gente, muitas pessoas, muitos profissionais estão solidários a ouvir, sim, a orientar na medida do possível, né? Então, entrem no perfil da Kátia, né? Também podem estar entrando no meu perfil e qualquer coisa também chamar, indicar para famílias que estão passando por isso, né, Kátia? Porque talvez Exatamente. a Se tiver gente, a nossa alguém dor é precisando, pequena, mas tem alguém do lado que é muito maior, né? Eu digo em número de perdas, então vamos indicar para esses amigos, para essas pessoas e fazer a nossa parte, né, pessoal? Kátia, mais uma vez, gratidão pela sua contribuição, viu? Muito obrigada. eu que agradeço a todos que ficaram aqui, né, deram as suas contribuições também. Eu sempre Sim, costumo dizer que juntos nós somos muito mais fortes, e é exatamente isso, é um trabalho de formiguinha que lá na frente tem um resultado assim grandioso. Então, mais uma vez, né, estou aqui aberta, se você conhece alguém ou está passando por qualquer dificuldade, né, de luto emocional, que realmente não está conseguindo lidar com isso, pode entrar lá no direct, a gente vai ter o maior prazer de estar dando esse apoio, orientando, para que vocês possam ter essa oportunidade de dar o próximo passo diante da situação que você está vivendo, tá bom? Adriana, mais uma vez, gratidão. ok. Obrigada, pessoal. Semana que vem a gente se vê, tá bom? Tchau, bom final de semana. Bom feriado amanhã e bom final de semana. Tchau, tchau.